E aí, meus amigos, estamos de volta. Mais um vídeo para você aí. Hoje eu quero falar sobre uma questão que é a espinha dorsal da minha vida e da tua vida. Você já foi magoado por alguém? Já? É? E aí? O que você fez? Matou essa pessoa? Tá com raiva dela até hoje? Só tá esperando a oportunidade para se vingar? Você já não dá mais credibilidade a ninguém? O marido? Foi seu marido que magoou? Foi sua esposa que te magoou? Teu filho? Ou teu vizinho? Ou o patrão? Ou aquele amigo do trabalho? Ou aquele amigo da igreja? Ou aquela pessoa que você prestou até seu nome e ele te magoou? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você preste bem atenção, porque esse conselho é muito sério. Não importa quem foi ou qual momento da vida você estava. Quero que você entenda uma coisa. Você precisa perdoar. Gente, isso é muito sério. O que eu mais vejo são queixas. Pessoas queixando-se sobre alguém que traiu, magoou. Primeiro, quero que você entenda que as pessoas que mais você ama são as que mais vão te decepcionar. Uma das coisas mais difíceis para você entender é que as pessoas que você mais deposita o amor, mais dá credibilidade, essas são as pessoas que mais vão te decepcionar. Porque você espera muito delas. E isso faz parte da vida. A Bíblia diz que Jesus, andando com os discípulos, ele falou assim, olha, quem vê a mim vê o Pai. Depois de ele falar todos os discursos, dizendo que ia para a glória, sabe qual foi a palavra do discípulo para ele? Ô Jesus, ô Senhor, mostra-nos o Pai, que já basta. Foi isso que Filipe falou para ele. A Bíblia diz, Jesus falou, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, nós somos um. Ou seja, Jesus ficou entristecido. Por quê? Decepcionado, desapontado, andando com eles durante tantos anos. E mesmo assim, não havia credibilidade suficiente para eles crerem que o que ele estava falando era essencialmente importante. Isso próprio Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 11, ele fala assim, ó, vocês são hebreus? Eu também sou. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, fariseu, na lei, zeloso, perseguido pelos meus irmãos, tomei 2 quarentenas de açoite, perseguido pelos gentios, sofri naufrágio. Ele começa a falar várias coisas que ele sofreu. E a Bíblia diz que ele termina assim, ó, e ainda me traz o peso da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo vai dimensionar que ele foi perseguido pelos irmãos, pelos gentios, pessoas que estavam próximo a ele, que viam o ministério dele. Então você não está livre. Eu quero dizer para você que essa mágoa pode fazer de você duas coisas. Uma pessoa infrutífera ou uma pessoa vitoriosa. Mas como assim? Sabe por quê? A Bíblia diz que a mágoa é como a gangrena, ou seja, ela contamina todo o corpo. O que é gangrena? Pessoas que têm diabetes, ela quando chega num grau em que a diabetes está incontrolável e não tem como voltar atrás, ela começa a ser mutilada, ou seja, perderam a parte do corpo. Gangrena é uma doença que vai consumindo, vai comendo os ossos, os nervos, a carne, e a pessoa tem que amputar. A mágoa é assim. Só que a Bíblia diz que não vos deixeis ser contaminado com a raiz de amargura. Porque depois que a raiz ela
ganha profundidade e que ela começa a produzir uma árvore, a Bíblia diz que ela contamina todo mundo. Então a mágoa ela tende a contaminar não só você, mas as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, você vai morrer. Mas ela pode, de repente, produzir algo que vai trazer muita alegria. E o que é isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. E ele há de nos consolar em todas as aflições. Se você foi magoado, decepcionado, traído, perseguido, injustiçado, mas deixou o Espírito Santo de Deus te curar, você é um canal de vitória. Aonde você chegar, Deus vai prosperar. Sabe por quê? Porque você tem base, experiência para falar. Eu lembro que quando eu comecei a caminhada, era jovem ainda, eu cheguei numa igreja em que a irmã Dalva, ela dorme hoje no Senhor, ela disse assim: jovem, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você dobrar o joelho nessa igreja, você fala assim: Deus, coloca o escudo no meu coração. Porque senão você vai se magoar. E aí o pastor João, que também dorme hoje no Senhor, ele falou assim: meu filho, toma aqui a carteirinha de membro. Espero que daqui a 6 meses você não me devolva. Esse era o estado da igreja, não só naquela época, mas hoje também. Agora eu te pergunto, eu passei a caminhada toda e nunca fiquei magoado. Por quê? Porque eu peguei essa lição e apliquei para a minha vida. Então, se você quer, de fato, não ficar magoado, achando que as pessoas, que falharam com você não devem ter credibilidade, nem crentes são. Sabe de quem é o problema? Seu. É duro dizer isso, mas é seu. Por quê? O Espírito Santo de Deus não magoa ninguém. Quem magoa as pessoas é quem? Os demônios. E a Bíblia diz que nós temos que lutar o quê? Contra a carne nem contra a sangue, mas contra a principado e potestade. Ou seja, o momento que você foi magoado foi porque você deixou com que atitudes, ação e palavras passassem pela barreira do Espírito Santo. Que a Bíblia diz que nós temos que ter o escudo da fé, a qual apagará todo dardo inflamado do maligno. Escute uma coisa. Você precisa perdoar. Perdoar não é esquecer, não é amnésia. Para com isso. Vamos deixar de criancice, de meninice, de maturidade. Porém, perdoar não é você também carregar aquele peso a vida toda ou aquela lembrança dolorosa. Você pode lembrar, mas aquilo não vai te trazer dor. Quando você está magoado, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando você vive uma pessoa amargurada, angustiada, vitimizada, sabe? Até feio você fica. Por quê? Porque o coração está doendo, o coração está ferido. Então quero dizer para você uma coisa. Perdão é a característica do salvo. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? Aí Jesus falou 70 vezes 7. Na matemática é 490, está aí, se você botar no dedo, só que a Bíblia diz que quanto devia perdoar no dia. Você nunca vai conseguir ter 490 pessoas que fazem mal a você. Nunca. Num dia só, não. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que o perdão ele é infinito. Sabe qual foi a resposta dos discípulos para Jesus? Aumenta a nossa fé. Sabe qual a diferença da pessoa que tem capacidade de perdoar e a que não tem? É que a que tem, ela adquiriu fé o suficiente para colocar todas as coisas diante do altar de Deus. A que não tem, ela não tem fé o suficiente. Então é fácil você descobrir quem tem fé e quem não tem. Quem tem fé, tem capacidade para perdoar. Quem não tem, não tem capacidade de perdoar.
Não adianta você botar desculpa, inventar mentira, ou de repente dizer, não, mas fulano me traiu, era meu amigo. Não, fulano era fechamento, pegou minha esposa. Não, fulano era fechamento e chegou e matou meu filho. Não, fulano era gente boa pra caramba, mas chegou lá e criou uma treta muito grande. Eu perdi minha empresa, perdi minha casa, né? Eu perdi emprego. Isso aí, o próprio Jesus falou. Isso aí não é desculpa. Por quê? Nós temos a nossa leve e momentânea tribulação. Então, o dilema de hoje é: perdoe. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Vamos conosco nessa jornada.